Obrigado, Caetano, pela sua participação aqui no Expediente, falando do Timão. E para variar, Leandro Quezada, vem notícia aí para agitar esse pedido deste grupo de oposição na Justiça, solicitando o afastamento do presidente Andrés Sanches, Quezada. É a fábrica, João, a fábrica de notícia ruim. Todo dia tem uma nova e sempre ruim. São bad news, não é? Não tem good news, é tudo bad news, né? Sempre notícia ruim no Corinthians. Bom, vamos lá. Em 2007, eu via um clima no Corinthians, não é? Vejo um clima de hoje muito parecido com aquele clima de 2007, quando o presidente era o Alberto do Alibe, e o Alberto do Alibe, para não sofrer impeachment, ele entrega o cargo. E aí o governo tampão é justamente comandado pelo Andrés, depois nós temos eleições e o Andrés se candidata e ganha a eleição para ser de fato, né, escolhido pelas urnas o presidente corintiano. Eu não pensei, João, que anos depois a gente fosse ver uma situação tão parecida como aquela, 13 anos depois, né, de gente pedindo, tem gente que está pedindo impeachment do Andrés. Tem gente que está pedindo afastamento do Andrés e uma situação idêntica àquela pela qual passou o ex-presidente Alberto do Alibe, né? Como as coisas são incríveis, né? Elas se repetem, né? Trocam-se os nomes. Nesse caso não trocam-se os nomes, né? Porque o Andrés continua aí figurando como o homem que manda no Corinthians. E as pessoas esquecem que tem um negócio de futebol que tem que ser tocado, né? Será que tirar o Andrés vai resolver alguma coisa? Eu acho que deveria se cobrar o Andrés para ele tentar entregar o Corinthians com o menor número de dívidas possível, com o máximo de dinheiro em caixa possível. Eu acho que essa que tem que ser a frente. Porque vamos lá, gente, no dia 28 de novembro acaba Andrés Sanches. Andrés deixa de ser o presidente do Corinthians. O Corinthians não vai acabar. O Corinthians tem que pagar a conta de luz, a conta de água, os salários dos funcionários, tem que manter a sede social, tem que pagar a folha de pagamento que foi reduzida, é verdade, em relação ao ano passado, mas que continua alta. Precisa continuar movendo esse negócio chamado Corinthians, na parte social e na parte do futebol. E o próximo presidente vai pegar essa bomba. Então, eu não sei, eu acho que essa hora é a hora de tentar fazer alguma coisa para diminuir o rombo. E não para fomentar esse tipo de coisa que não vai ajudar em nada, em absolutamente nada, o Corinthians. Não vou me envolver com a eleição, não tenho nada a ver quem vai ser o próximo presidente. Isso é problema do Corinthians. Mas o próximo presidente, que não venha com desculpa depois, hein? Dizendo que não sabia qual era a situação do clube. O Corinthians vai passar alguns anos sangrando, João. Infelizmente. E não é por falta de dinheiro, porque eu sou um dos primeiros a falar que o Corinthians tem dinheiro. O problema é que o Corinthians gasta mais do que tem. E esse é um problema específico de gestão. Infelizmente, esse segundo mandato do Andrés é o pior possível, né? Em nada lembra aquele momento em que ele assumiu o Corinthians e transformou a história do clube, construindo o estádio com a ajuda pública, do dinheiro público, é verdade, com o nosso dinheiro, trazendo o Ronaldo, trazendo o maior patrocinador de camisas da história naquele momento no futebol brasileiro, montando um time de Série A na B para devolver o time à primeira divisão, sendo campeão brasileiro da Libertadores do mundo. Realmente esse atual mandato não lembra em nada aquele grande momento do Andrés, financeiramente e tecnicamente falando. Amanhã é terça-feira, né? Amanhã você conta mais uma bad news pra gente aí, João. Infelizmente é por aí mesmo, né? Concorda com o que disse o Quezada, Rodrigo Bueno? Bom, primeiro, o Andrés não foi o presidente do título mundial, não, né? Era o Mário Gobi, né? Ele era o presidente no momento da queda do Corinthians, na época do Mundial, não. O Andrés era assim, ele é muito populista. Até por isso se deu bem como presidente do Corinthians, né? Ele joga muito pra torcida. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Ele foi eleito, ele já estava se escondendo no vestiário ali no Parque São Jorge, que tinha gente querendo pegar ele. Ele já foi eleito, já tinha uma oposição, uma galera louca para pegar o Andrés. E aí, eu acho que é o seguinte, impeachment pode ser no governo, pode ser num clube. Impeachment só deve acontecer quando você tem provas muito concretas, provas cabais de irregularidade administrativa, de corrupção,
E eu não sei se o Corinthians ou o Conselho do Corinthians, a oposição, tem argumentos para causar um impeachment. Impeachment é um negócio muito sério e aconteceu já na história de vários clubes grandes do Brasil. Dos pequenos, então, deve ter um monte aí. Mas eu acho que para impeachment, ainda mais com tão pouco tempo de gestão, não sei se a coisa vai resolver. O Andrés também eu acho que não é muito de largar o osso, não, de renunciar. Eu acho que ele também já está meio com o saco cheio. Ele voltou nessa gestão, para mim, com um único e claro objetivo. O Andrés queria dar um jeito na Arena, na dívida da Arena. Tentar, de forma política, arrumar um jeito de pagar muito menos do que o Corinthians tem que pagar. Na cabeça do Andrés, a dívida não é tão alta, não é tão grande, e ele tentou juntar alguns nós, fazer algumas alianças e trabalhar, só que ele não tem mais alguns dos aliados importantes que ele tinha na outra gestão. E aí o negócio complica. Ele vai terminar o mandato dele e vai soltar essa bomba enorme chamada Arena Corinthians para a próxima gestão. Isso sem falar, porque essa bomba chamada Arena Corinthians comprometeu completamente as finanças do clube. Então o Corinthians tem um déficit monstruoso de mais de 100 milhões do ano passado. Tá chegando o boleto um atrás do outro, não dá conta. Então, para ele, nesse momento, assim, olha, é uma sensação de dever não cumprido. Ele não resolveu a questão da Arena. O Corinthians vai ter que pagar isso, tá pagando e não sabe como, vai terminar de pagar. Tem mais um monte de boleto para ver. E se bobear, o Corinthians cai esse ano. O Quesada comparou o clima político com 2007, o Corinthians, por mais que tenha contratado o Jô, então falando em Tevez, e cara sonha com o William e tal, que eu não sei de onde o dinheiro vai sair para pagar essa turma toda aí, o Corinthians está ameaçado de rebaixamento no Paulista. Acho que no Paulista não vai cair quando o Paulista voltar. Mas, ainda mais com o Campeonato Brasileiro exigente, o time do Corinthians penando no estadual, se vacilar, ele vai acontecer coisa parecida com o que aconteceu em 2007. Se vai cair, acho que não vai cair, mas vai talvez brigar na parte de baixo. E pior ainda pode ser repetir o Cruzeiro, que é um grande clube, um gigante, mas que por problemas administrativos foi parar onde tá na segunda divisão com 6 pontos a menos, e a gente não sabe se é o fundo do poço do Cruzeiro. Então que o Corinthians realmente abra os seus olhos, oposição, situação, tudo seja esclarecido, para que o clube não entre numa espiral pior ainda do que foi a de 2007. Lá caiu, e caiu montando o time de Série A. O Cruzeiro caiu e não está conseguindo fazer isso, não.